Oi, gente, se vocês estão vendo esse vídeo... Ai, tô grávida. Eu tava muito na dúvida sobre como que eu ia falar com vocês sobre isso no vlog, porque, pra quem não sabe, né, tem esses vlogs que eu gravo toda semana. E eu tava, nessa última semana, eu descobri, faz uma semana hoje, né, que eu descobri que eu tô grávida. Eu tava muito na dúvida sobre como que eu poderia continuar gravando vlogs normalmente sem contar pra vocês. Então o que eu decidi fazer, na verdade, é que eu aproveitei que eu já tinha comprado uma câmera nova e eu vou usar essa câmera antiga pra guardar todos os, todos os meus vídeos de eu falando sobre a gravidez, pra não confundir também. Eu não queria misturar, enfim. Então eu vou deixar tudo guardado nesse card de memória aqui dessa câmera e vai ser uma cápsula do tempo bem legal, na verdade. Eu vou até olhar pra trás daqui a alguns meses, quando eu for postar isso, né? E ver como que eu tava sentindo hoje, assim, e como que vai mudar depois de um tempo, porque tenho certeza que muita coisa vai mudar. Vamos lá, história do começo. Descobri que eu tava grávida na segunda-feira. Teve até um vlog que eu liberei hoje. Hoje é dia 12 de maio. Então, se vocês forem ver o vlog do dia 12 de maio, se não me engano é o 26 ou 25, esqueci. Eu comento que nesse vídeo que eu liberei hoje, eu comento, nossa, eu tô me sentindo meio hormonal, eu acho que minha menstruação não tava descendo e tal. Deixa eu contar a história pra vocês. Minha menstruação não tava descendo, eu estava grávida e não sabia naquele vlog que eu tava no parque lendo. Basicamente é o seguinte, eu uso um anel Oura Ring. Todo mundo me pergunta desse anel, que eu uso no dedo indicador. E ele é muito bom, ele foi feito pra rastrear seu sono. Então, você usa pra dormir, ou você também pode usar durante o dia. E ele te dá indicadores de saúde, do seu sono, como que tá seu batimento cardíaco. Ele também rastreia quantos passos você fez durante o seu dia, coisas assim. Só que eu amei, na verdade, o uso dele principal... não principal, mas um uso dele que não é o principal, é um uso pra rastrear seu ciclo menstrual, inclusive para ou prevenir uma gravidez ou planejar uma gravidez. Por quê? Tem um aplicativo que chama Natural Cycles, que você, pra quem não tá usando hormônio, né, pode conectar esse Oura Ring, ou você pode usar um termômetro que eles também dão, essa opção. Mas eu decidi usar esse anel que eu já tinha, pra conectar com o meu aplicativo de menstruação. E aí, pra quem não sabe, eu não sabia disso até pouco tempo atrás, mas biologicamente, existe uma relação entre a temperatura do seu corpo, especialmente de manhã, se você for rastrear de manhã todo dia no mesmo horário, com onde você tá no seu ciclo. Se você tá num período mais... se você acabou de ovular, sua temperatura aumenta, na verdade. E é super interessante, então você pode usar esses dados para entender quando que você ovulou e não sei o quê. E quando você tá prestes a menstruar, na verdade, sua temperatura começa a descer. Eis que era domingo, e sábado e domingo minha temperatura começou a descer. Não o suficiente pra, tipo, descer repentinamente, que seria, tipo, um sinal muito forte de que a menstruação ia descer, mas ela tava descendo. E eu tava querendo engravidar, né? Então, eu fiquei já bolada e eu já falei assim, putz, tô sentindo sintomas de TPM, então certeza que a minha menstruação vai vir, porque já vou nem achar que eu tô grávida, porque eu não sei como é que tá grávida. E eu tava até meio bolada, até falei com o Henrique, eu falei assim, nossa, que pena, eu acho que não foi desse mês que rolou. Aí ele, que pena, não sei o que. A gente até foi pra um sushi, porque eu falei, já que eu não tô grávida, deixa eu comer sushi. Comi sushi e tomar uma taça de vinho, na verdade, também. Porque eu falei assim, vou comemorar, tipo assim, toda vez que desce, toda vez que desce a menstruação, eu sempre tomava uma taça de vinho, fazia alguma coisa que eu não podia fazer grávida, pra poder compensar, sabe, um pouquinho. E foi o que eu fiz no domingo. Esse segunda-feira não desceu a menstruação, e aí bom measures, como é que fala, mas como só desencargo de consciência, eu decidi fazer o teste. E deu positivo. Tava uma linha super, super sutil, mas pra quem não sabe, o teste é positivo independente de quão forte a linha é. Se a linha existe, tem uma segunda linha, quer dizer que tá positivo. E aí eu até fiz um teste digital também e deu positivo também. Então eu tive um choque, vou ter postado minha reação já, eu acho, no Instagram. E é isso. Aí foi um choque também pro Henrique, acho que ele não tava esperando também, apesar de a gente tá tentando, acho que é um choque pra todos nós. Vamos pros meus sintomas de gravidez que eu senti na primeira semana que eu descobri que, na verdade, digamos assim, eu descobri que eu tava grávida com 3 semanas e 3 dias, se eu não me engano.
de gravidez. E agora estou com 4 semanas e 3 dias. Então, digamos, vamos chamar, no meu aplicativo, eu estou na 5ª semana. Então eu posso dizer sobre meus sintomas da 4ª semana de gravidez, que é 3 semanas e 1, 3 semanas e 2, etc. Porque eu já tava sentindo sintomas na sexta-feira. Eu lembro que na sexta-feira, que é quando deu 3 semanas certinho, né, e tava entrando na minha 4ª semana, eu já tava, tipo, eu já tava sentindo bem cansada, com fadiga, uma leve dor de cabeça, mas eu achava que não era, que podia ser TPM. Então, tô aqui pra contar sobre meus sintomas da 4ª semana, e aí daqui a alguns dias eu vou contar sobre meus sintomas da 5ª semana pra vocês. Que já tô na metade, mas depois eu conto. Sintomas. Fadiga foi o primeiro sintoma que eu senti. E que nem eu contei um pouco naquele último vídeo do vlog que eu postei hoje, eu tava meio mal-humorada, pra ser sincera. Mas nada grave, assim, nada muito bizarro. Mas eu lembro que até minha amiga percebeu e ela falou pra mim, nossa, você tá cranky. Tipo, cranky é uma palavra em inglês pra descrever uma pessoa meio mal-humorada. E porque geralmente eu sou uma pessoa meio people pleaser. Então ela me ofereceu um doce e eu falei assim, não, obrigada. E eu falei meio assim, sabe? Tipo, eu fui educada, mas eu falei, não, obrigada. E geralmente eu sou uma pessoa muito mais agradável, assim. Tipo, se alguém me oferece um doce e eu não quero, eu falo assim, deixa eu experimentar um pouquinho. Mas se eu não quero, tipo, isso na verdade é um defeito meu. Mas naquela hora, não sei porquê, eu tava assim, não quero. Obrigada. Então, isso foi um sintoma, tipo, realmente muito fora de mim, assim. Fadiga, então, vontade de dormir. E assim, uma mini dorzinha de cabeça, eu diria. Não senti nada físico, tipo, do meu útero, nem nada disso. Tô um pouco inchada na barriga, mas eu acho que é gases. Então, isso é uma coisa que aconteceu. Mas não acho que é tipo, nossa, meu útero está crescendo, nem nada disso, porque tá muito cedo. E pra quem não sabe, meu bebê hoje é do tamanho de um grãozinho de pimenta preta, sabe? Pimenta do reino. Então, é muito pequeno. Então não é, tipo, minha barriga inchando pra acomodar um bebê, é porque acho que eu tô meio com gases mesmo, meio inchada. Então esse é outro sintoma. Assim, eu tô levemente sentindo meu peito, mas assim, muito leve. Não tô com náusea até agora. E tem gente que já começa a sentir náusea agora. Eu tô torcendo pra não entrar náusea nenhuma, mas me falaram que não, vai entrar na semana 6, na semana 7, na 8ª semana, então eu tô torcendo, mas enfim. Só teve uma vez que, tipo, eu tava fazendo pilates, eu tava meio que de cabeça pra baixo, e aí sabe quando, tipo, um micro, assim, gostinho de vômito sobe, assim, um pouquinho? Mas nada demais, eu, tipo, engoli, assim, eu falei, não é hoje. Mas eu tenho um pouco de medo de vômito, eu tenho uma aflição de vomitar, e eu evito, quando eu tô passando muito mal, eu não gosto de vomitar, então eu tô curiosa pra ver se eu vou conseguir evitar 100% ou se eu vou só ter que encarar o vômito. Mas é isso, esses são os meus sintomas. Meu crankiness passou, na verdade. Eu sinto que até tô com bastante energia, não sei, nesses últimos dias. Talvez eu esteja já contando um pouco mais sobre a 5ª semana, mas eu tô bem, assim, eu tô bem contente. Não tô ansiosa ainda, não tô nada, assim, então, só pra recapitular, os sintomas principais são mini dor de cabeça e fadiga. Diria que essas são as únicas, mas conto pra vocês depois da semana 2, que não é semana 2, né? É a 5ª semana de gravidez. E vou contando, atualizando vocês quando eu souber. Mas é isso, tô louca pra poder compartilhar com vocês, vocês não têm noção. Eu compartilharia mais cedo, mas eu acho que por ser minha primeira gravidez, eu acho que eu vou respeitar as 13 semanas que falam pra esperar. E vai ser legal porque eu vou anunciar no meu aniversário. Oi, gente, voltei. Estou na 6ª semana, no final da 6ª semana. Daqui 2 dias já vira 6 semanas e eu entro na 7ª semana. Então eu queria dar um update pra vocês de como eu estou me sentindo. Queria dar esse update, acho que uns 2, 3 dias atrás, mas tá tudo bem. Hoje foi o primeiro dia que eu acordei bem mal, assim. Geralmente eu acordo com bastante indigestão matinal. E eu acho que pra mim isso tá sendo meu sintoma, tipo, sabe quando chamam de morning sickness, o enjoo? Pra mim isso é o sintoma que eu sinto, não é enjoo, tipo, nossa, eu acordo com vontade de vomitar, não fico, tipo, gagging, eu esqueci a palavra, mas você fica, tipo, com ânsia. Não fico com ânsia, mas eu fico com muita indigestão e vontade de ir ao banheiro, assim, tipo, imediatamente e, tipo, mal-estar do estômago, sabe? Então eu acho que isso tá sendo o jeito que esse enjoo em mim tá sendo manifestado. Mas, de maneira geral, não tô rejeitando comidas, não tô com enjoo, não tô com ânsia até agora. Eu tô, tipo,
Tô esperançosa de que não vai chegar nunca, mas ainda tô iludida porque tá super cedo ainda. Eu tenho uma amiga minha que ela disse que só na sexta ou sétima semana entrou o enjoo dela, então ainda tenho tempo pra entrar, mas estou com esperança mesmo assim. Minha mãe disse que não sentiu enjoo, eu não lembro de ter sentido enjoo, então certamente pra ela não foi problema a ponto dela ter que vomitar nem nada, nenhuma vez na gravidez, então eu tô torcendo que seja a mesma coisa pra mim. Eu tenho uma despedida de solteiro esse fim de semana, então vamos ver. Eu até tenho que fazer eu tirar umas fotos de uma marca de biquíni, tipo, eu tô muito inchada, tipo, vamos ver, eu vou fazer uns ângulos diferentes, ver se eu consigo disfarçar um pouco. Vou até me bronzear um pouco porque tô super pálida. E eu fiquei muito feliz de descobrir, eu vi uma menina no TikTok passando um alto bronzeador. E eu fiquei assim, nossa, eu não sabia que nem podia usar, porque eu sabia que o spray não podia. E aí ela falou no TikTok, não, o líquidozinho que você pode se auto bronzear é liberado porque não entra suficiente no sangue da mãe, então não afeta o bebê. Então fiquei muito feliz porque eu acho que dá uma puta autoestima, ainda mais quando você tá sem, tipo, você não tá com o corpo super em dia, sabe? Tipo, meio inchada. Eu sinto que me dá um pouco de mais autoestima. Hoje eu acordei muito mal, sabe? Eu acordei 6 da manhã pra poder trabalhar, que eu queria muito adiantar algumas coisas. Eu tinha marcado de ir pro tênis agora de manhã, então eu falei, quero trabalhar umas 3, 4 horas de manhã antes do tênis pra poder, tipo, já liberar bastante do trabalho que eu tinha que fazer hoje. E aí só ter, tipo, umas 2, 3 horas no fim da tarde pra continuar trabalhando. E acordei às 6 da manhã, eu levantei e eu fiquei, tipo, meia hora, 40 minutos só, tipo, remoendo na minha dor, assim, tipo, não era enjoo, não sei qual que é a palavra, mas mal-estar do estômago. O Henrique, ele acordou 1 hora depois que eu acordei, aí ele falou assim, volta pra cama. A gente voltou, a gente ficou dormindo assim, agarrado, aí eu voltei, aí eu dormi até as 8h30, então assim, ou seja, toda manhã que eu tinha pra trabalhar não funcionou, e aí até eu cancelei o tênis, que eu tô assim, tá difícil essa semana. Ontem eu cancelei o Pilates à tarde, porque eu tava com muito sono, fui dormir, então assim, essa semana pra mim tá sendo... Vou até ler os meus sintomas pra vocês, que eu tô anotando. Tá, tipo, só cansaço e dor de cabeça não para. Tipo, dor de cabeça... E não é uma dor de cabeça muito forte. Eu não sou de ter dor de cabeça. Dizem que meninas, geralmente girlies, são ou dor de barriga ou dor de cabeça, geralmente. E pra mim sempre foi dor de barriga. E não dor, mas, tipo, sempre foi problemas de barriga que me afetaram. Então, inchaço... distensão e tudo mais. E engraçado, com certeza tô tendo um pouco disso agora também, mas não tô constipada, mas eu tô com mais dor de cabeça. E eu acho que isso acaba afetando a fadiga, porque, tipo, eu associo dor de cabeça com vontade de dormir. Tipo assim, meu remédio de dor de cabeça é dormir, então minha vontade é essa. Mas também eu não tô sentindo, tipo... Assim, eu tava, na verdade, quando eu fui notar os meus sintomas, eu tava assim, não senti desejo de comida ainda. Mas agora, pensando melhor, às vezes me bate uma vontade e eu peço algo no Uber Eats, assim. Então acho que eu nem pensei a ponto de pensar, nossa, é um desejo. Porque, tipo, foi tão rápido o jeito que eu resolvi meu desejo que eu acho que, tipo, nem registrou no meu cérebro. Então, de fato, já tiveram, tipo, 3 vezes que bateu umas 4 da tarde, que era entre refeições. E geralmente eu aguento até o final do dia, sem nada. Tipo, eu aguento de meio-dia até 7 da noite sem comer, porque eu como tanto no almoço que me segura até o jantar. Só que bate umas 4 da tarde, nesses dias recentemente, que eu tô com, tipo, desejo. Então, outro dia foi desejo de uma focaccia, aqui de um lugar aqui, que na verdade de Firenze o lugar, só que eles têm uma loja aqui chamada All'Antico Vinaio, recomendo muito, em Firenze ou aqui em Nova York eles têm. E aí eu fiquei com muito desejo daquele pão, aquele sanduíche. Oi, Vivi! E ontem também fiquei com desejo de... Oi, meu amor, voltou da caminhada, tá toda molhada porque tá chovendo. Aí ontem eu comi, sabe aqueles biscuits que eu sempre peço à noite? À noite não, por que eu falei à noite? Que eu sempre peço de fim de semana. Eu pedi ontem no meio do dia, que é uma coisa que eu nunca faço. Então, de fato, acho que eu tô com uns desejos, só que são tão aleatórios e tipo... Eu não sei se é desejo daquela comida ou é só fome. E aí eu fico tipo, nossa, a primeira coisa que vem na cabeça eu quero imediatamente. Mas pode ser que seja desejo. E essa é a grande dança, tipo, dessas semanas que eu tô sentindo agora. O desafio, não é um desafio isso, mas acho que é porque eu tô tão acostumada a, tipo, comer super regrado, a não extrapolar muito, ou, tipo, comer em horas aleatórias. Eu sempre como meio-dia, o almoço, 7 da noite o jantar, e, tipo, quase nunca como um
belisquetes e, tipo, sempre tomo café da manhã no mesmo horário. Então, assim, tá sendo muito difícil esse desafio de, tipo assim, eu não consigo mais passar 7 horas sem comer. Porque meu estômago, quando fica vazio, ou eu fico com muita fome ou muito enjoo. Então, tipo, eu sempre fico com vontade de comer, tipo, bate uma fome, assim. Só que ao mesmo tempo, eu não consigo me segurar pra comer menos no almoço, pra poder compensar, sabe, no lanche da tarde. Então eu tô me sentindo muito estufada também. No final do dia, minha barriga incha muito, aí eu acordo e desincha mais. E aí também é muita fome, tipo, ontem eu comi moqueca, acho que eu comi uns 3 pratos na casa da minha amiga, moqueca. Então, é só muita fome. Mas, tô melhor agora, acordei de manhã bem mal. A única coisa que eu vou contar também nessa semana, antes que deu fazer o desfecho dessa semana, que me assustou muito, mas eu agora acho que tá tranquilo, assim. Domingo, foi sábado? Foi. Sábado eu almocei feijão. Só pra 2 contextos, porque feijão geralmente é uma leguminosa que dá um pouco mais de gás e tal. Então eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas depois do almoço, eu fiquei muito mal, tipo, eu comecei a sentir, parecia cólica, mas agora eu não sei direito o que era, mas eu juro que tava sentindo, tipo, no meu útero, assim, tipo umas dores de expansão, ou eu tava com medo de ser uma contração, tava com medo de ter um aborto espontâneo, tava, tipo, morrendo de medo. e muita dor, tipo assim, não é muita dor, desculpa, não é muita dor, começou bem de boa, e aí foi crescendo pra até ficar moderado, não foi muita dor. Mas tudo isso pra dizer que eu fiquei na cama rolando, tipo, nem conseguia ler direito, porque eu tava, tipo, rolando assim. Aí passou, depois de umas 3 horas, passou, e aí eu dormi também, aí dormir sempre me ajuda. E aí eu acordei, tipo, eu fiquei meio noiada no dia seguinte pra ver se ia sair sangue, porque, tipo, eu fiquei, ai meu Deus, se sair sangue, pode ser que seja um aborto, não sei o que. Eu tava, tipo, morrendo de medo, porque tamo ainda nesse momento meio crítico, onde, tipo, não tenho certeza de que vai ser viável essa gravidez, né? Tô torcendo, mas não tem como ter certeza e tal. E é minha primeira gravidez, então, enfim, tô sempre em alerta. Aí tudo bem. Na segunda-feira, a minha médica me ligou e ela falou assim, seus números estão bem, voltaram os exames de sangue que você fez. Que eu já fiz 4 exames de sangue, pra você ter noção. E ela tá sempre vendo se tá dobrando o número HCG a cada 2 dias. Então, ou eu testo 4 dias depois do teste anterior ou 2, dependendo, né? E aí eu já fiz meu último teste, não preciso mais ficar fazendo teste, exame de sangue, porque ela já sabe que tá crescendo bem. E ela falou, olha, ela me ligou, ela falou assim, tá crescendo bem. E toda vez que ela me liga, tipo, depois de cada uma das 4 vezes que ela me ligou, ela fala assim, no pain and no bleeding, right? Que traduz pra sem dor e sem sangramento, né? E aí teve a primeira vez que eu falei assim, eu senti um pouco de dor no sábado, aí contei um pouco, ela, tá bom, vamos ficar de olho, mas me liga se tiver sangramento ou mais dor. Aí eu falei, tá bom. Aí na terça, de novo, dessa vez não foi dor, e não foi, tipo, tão agudo quanto o outro de ficar, tipo, sabe? Só que eu senti mais um pouquinho e, tipo, me assusta um pouco ser muito baixo, sabe? Tipo, se fosse aqui em cima, a dor, assim, tipo, eu teria certeza que seria gases. Mas porque é, tipo, no meio da barriga, eu fico meio confusa. E aí eu acho que a única coisa que eu diria sobre tudo isso é que muito provavelmente tá tudo de boa, ainda não sangrou nada, tipo, nada mesmo. Então eu tô muito tranquila, assim, eu realmente tô confiando de que vai dar tudo certo. Mas eu acho que um sintoma, ou tipo, uma coisa comum nessas semanas de gravidez muito recente, assim, muito no comecinho, essa ansiedade de, tipo, ter certeza que tá tudo bem e que não vai ter problema. E qualquer dorzinha, por normal que seja, você não tem certeza de que é uma dor normal ou não. Então, é isso que eu ia compartilhar pra vocês, que caso vocês estejam... Uma coisa que eu não ouço as pessoas falarem muito, porque eu acho que é normal, assim, sentir isso. Depois eu fui pesquisar no Google outras pessoas, outros relatos e tal, e parece que pode ser só o útero expandindo mesmo, e por isso que, tipo, tem essa sensação meio no útero mesmo, e não é dor, mas é, tipo, você sente uma coisa acontecendo ali, e que você não sabe se é uma contração, se é uma expansão, o que é. Então eu só queria compartilhar esse sintoma, especificamente pra vocês também, que estão passando por isso, saberem que eu também passei por isso e que espero que seja normal, não sei ainda, mas se eu postar esse vídeo, vocês vão saber que tá tudo bem, porque provavelmente eu vou postar no final do primeiro trimestre e que tá tudo bem. E é isso, vou esperar da próxima vez que vocês me verem, eu vou estar na outra semana, já vou ter ido pra meu ultrassom. Eu vou tentar mostrar pra vocês, na verdade, o ultrassom, aí eu conto pra vocês que eu tô sentindo que isso vai ter sido... isso daqui 6 dias, então eu te falo naquele dia aqui que eu tô sentindo. Eu tô vendo, na verdade, também se eu trago o Henrique. O Henrique, ele falou assim... Eu falei pro Henrique, na verdade, olha,
Eu não faço questão de você ir pra todos os ultrassons. Tipo, tem um momento onde a mulher vai pra ultrassom, tipo, acho que toda semana, no final da gravidez, né? Então eu falei, olha, não precisa ir comigo pra tudo. Nessas últimas 4 coletas de sangue, ele também não veio comigo. Mas eu falei assim, vem comigo pra tipo, vamos escolher um pra você vir, que é, tipo, um emocionante, eu não sei qual que é, mas imagino que tenha um que seja o mais emocionante pro pai, né? E aí ele falou assim, tá, você me conta qual que é e eu vou. Aí eu falei, legal. Aí... eu perguntei pro ChatGPT, ele falou, tem 2 opções. A primeira opção é você vai no primeiro ultrassom, porque é o primeiro que você vê o batimento cardíaco do bebê. Aí que tipo, é mega emocionante, porque a mãe chora, ela fica assim, ai meu Deus, é o meu filho que tá batendo... Tipo, acaba ficando bem real, né? Só que você não vê o bebê, tipo, ele ainda tá naquele saco, sabe? E ele é um embrião ainda, então não é um bebê que você vê, assim, o pezinho, a cabecinha, sabe? Você não vê nada disso. A outra opção é você esperar no ultrassom das 12 semanas, que aí você consegue ver pezinho. Você vê, tipo, ele já tem quase uma cara de bebê, sabe? Só que aí o problema é que, tipo, sei lá, aquela primeira emoção a mãe sentiu sozinha, sabe? Então tem, tipo, prós e contras. E aí ele falou assim, eu sugiro o de 2 semanas, o ChatGPT falou. Só que eu fui lá com uma amiga minha, que é mãe de 3 filhos. E aí ela falou, não, primeiro, com certeza, tipo, sem dúvidas o primeiro, sem que ir com ele. Aí eu fiquei na dúvida agora, eu vou ver se ele pode. E aí eu aviso vocês se ele vem nesse ou não, o que vai acontecer. Só de falar sobre isso, eu já tô me sentindo melhor, os sintomas já estão melhores. E toda vez que eu tenho alguma dor, assim, tipo, algum desconforto ou algum sintoma, eu fico tipo, ai, que feliz que eu tô, porque eu tô com sintomas, tipo, eu tô aceitando tudo, sabe? Todos os sintomas. Tipo, até cansada, tô tipo, ai, que bom. Isso quer dizer que eu posso ler meu livro. Tenho tanto privilégio, tipo, muito mesmo de, tipo, a minha vida ser muito flexível e eu consigo, tipo, tirar um dia de soneca ou avisar as pessoas que eu tô trabalhando, tipo, olha, eu tô grávida, não sei o quê. Então eu fico muito feliz que eu tenho essa estrutura na minha vida, né? Pra, tipo, realmente só curtir. Enfim, até a próxima semana. Oi, gente. Eu tô aqui no carro a caminho do primeiro ultrassom. Hoje eu acordei não muito bem, mas o que eu tô falando pra mim mesma é que eu tô... são sintomas que são um sinal de que as coisas estão progredindo e que o bebê está saudável, espero, né? Vamos ver agora. Eu tô bem enjoada, mas ainda não cheguei a vomitar nenhuma vez. Tô indo pro ultrassom das 6 semanas e meia, que chamam aqui nos Estados Unidos. Não sei se vocês têm ultrassons em outros momentos da gravidez, mas o nosso primeiro é das 6 semanas e meia. Então eu tô bem assim, 6 semanas e 4 dias mesmo. Então, muito animada. Mas é muito enjoada, eu acordei. E eu acho que assim que virou a 6ª semana, pra 7ª semana, né? Assim que eu fiz 6 semanas, na sexta-feira passada, eu tava a caminho dos Hamptons pra despedida de solteiro da minha amiga. E foi no primeiro dia que eu falei assim, ih, tô achando que eu vou enjoar. E não enjoei muito, mas foi a primeira vez, sabe quando você começa aquele enjoo de verdade, que tipo, meio que sobe assim, ou você fica meio que tendo ânsia e tal. Então, primeira vez que eu tive isso. Só que graças a Deus não tive problema. Eu tava comendo do carro a caminho dos Hamptons. Porque são tipo 3, 4 horas. E inclusive até foi mais por causa do feriado. Demorou muito o trânsito. E eu tava com medo. Inclusive o carro que eu peguei, longa história, era pra eu ir de trem. Aí o horário não foi. Eu perdi o horário. E aí só tinha um que chegava tipo 8 da noite. Mas eu fui pegar um Uber pra ir pros Hamptons. E aí o Uber que chegou era um Tesla. E o Tesla, pra quem não sabe, não sei se vocês já andaram de Tesla, porque aqui tem um monte de Tesla, mas é uma marca de carro que enjoa muito. Então eu tava com muito medo. Então eu tomei um Dramin. E eu vi que meu médico liberou. E aí eu tomei o Dramin, dormi o carro inteiro. E aí eu nem senti enjoo, então foi ótimo. Mas assim, aí eu até que não senti muito enjoo nos outros dias, mas assim, um pouco de dor de barriga. Eu tava super fora da minha rotina. Eu tava comendo fritura, tipo, coisa errada, sabe? Comendo mais do que eu normalmente comia. Então eu tava com um pouco de indigestão, mas não enjoo necessariamente. E aí na volta, na segunda-feira, de novo, um enjoo bateu. E aí eu tava com medo do carro também, tipo, passar enjoo. Então eu peguei o trem na volta. E hoje eu cuido mais enjoo ainda. Então assim, tá piorando. O enjoo me bateu. Isso que eu tava. Lembra que eu tava otimista? Eu tava assim, não vai chegar em mim, não sei o que. Mas eu tô bem, tô tranquila. Não tá um enjoo, tipo, horrível. Eu só tô com muita vontade de deitar, assim, tipo, minha produtividade foi pra 0, assim, eu tô sentindo muito lesada, assim.
e não tô conseguindo trabalhar direito. Tipo, eu tô fazendo o mínimo que eu tenho que fazer. Tipo, uma entrega muito importante, tipo uma publi, por exemplo, sei lá, umas entregas super, super importantes. Inclusive, já vou desabafando aqui, né, porque estamos aqui pra isso, mas eu tô fazendo um curso com a G4 de inteligência artificial, uma coisa que eu tava super animada, e não sei se foi a pior ideia do mundo, mas eu marquei justamente pra dar aula nesse primeiro trimestre. Vão ser 8 semanas, vai estar no fim do primeiro trimestre e no comecinho do segundo trimestre. Então eu espero que no final do curso já esteja bem melhor, mas eu vou ter que dar aula de 2 horas toda semana por 8 semanas. Então vai ser punk. Eu não sei porque que eu fui fazer isso agora. Neste momento eu estou um pouco aflita sobre isso, tipo, sei lá. Mas vai dar certo. Último caso, eu libero o resto da minha agenda e foco nisso. Tipo, é um comprometimento que eu tenho e é uma coisa que eu tô super animada. É um projeto que eu acho que vai ser super lucrativo também. Acho que é uma coisa que eu tô super animada e realizada de fazer. Então, se tiver que ser, eu priorizo tudo da minha agenda pra estar bem nessas 2 horas. E aí, o resto do tempo, eu vou ter que sacrificar o resto. Se eu tiver muito mal. Mas, enfim, a gente chega lá quando chegar e vamos ver no que vai dar. Mas, tô indo agora pro primeiro ultrassom. Estou estou animada, assim, tipo, de ir, porque acho que é o primeiro, né? Então a gente vai ver eu vou ver o coraçãozinho pela primeira vez. Vou descobrir se é gêmeos, que eu tô morrendo de medo. Tô torcendo pra não ser. Não dá pra descobrir sexo agora, muito cedo, mas eu vou perguntar das minhas opções de teste de sangue e tal, pra ver se dá, porque meus cunhados, eles estão ficando aqui 1 mês. Eles já vão embora no meio de junho, que é daqui 2, 3 semanas já. E aí eles estão assim, ai, por que você não descobre logo antes da gente ir embora? Então eu tô dando se dá pra gente descobrir antes deles irem embora. Mas eu vou ver as opções. E eu fui até de carro agora, geralmente eu não vou de Uber pra nenhum lugar, assim, durante o dia. Tipo, eu só pego o Uber pra ir à noite, se eu tiver que ir pra algum lugar, assim, tipo, né, que não posso ir andando. E eu geralmente não pego Uber, assim, eu realmente tento não pegar, porque é caro aqui em Nova York e eu quero poupar pra quando eu vou onde preciso. E hoje foi um dia que eu falei assim, eu vou de Uber. Até pra poder falar com vocês, porque eu tava querendo falar com vocês também, dar esse update da 7ª semana pra vocês. Então é isso, esse é o update, tô enjoada. Mais dor de cabeça também, mais cansaço, mais sensibilidade nos mamilos e no peito, tipo, mais sensibilidade no peito no geral. Então, parece que os sintomas da última semana intensificaram, sabe? Então esse é o update. Vou parar de falar porque eu vou tentar mostrar um pouco também do ultrassom e tal. Aí eu conto das minhas impressões da volta do ultrassom. E aí a gente se vê na semana que vem. O mesmo dia de hoje do ultrassom. Ai, eu vou mostrar pra vocês. Foi muito emocionante, foi muito gostoso. Eu tava devendo retorno pra vocês sobre como foi. Foi muito bom porque eu já fiz 4 retiradas de sangue com essa médica. Várias vezes, só que foi a primeira vez que eu sentei no escritório dela, a gente conversou, ela perguntou sobre o meu histórico, então pareceu a primeira consulta de verdade e pareceu mais real também, porque as outras vezes era só um entra e sai de sangue. Graças a Deus, tá tudo certo, assim, o bebê tá no útero, que é uma coisa que depois que eu vi de casos de outras pessoas, sei que não é óbvio, pode ser que tenha uma gravidez ectópica, então tá tudo certo. A primeira coisa que eu perguntei também é gêmeos, ela não é gêmeos, então graças a Deus também. Porque assim, eu sei que gêmeos também são uma benção muito grande, eu sei, conheço de pessoas que amam os gêmeos que tem, mas eu tava com um pouco de medo, confesso, então eu fiquei um pouco aliviada de não ser gêmeos. Deu pra ouvir o coração também, foi muito emocionante. Vou ver se eu consigo adicionar aqui um clipe. Eu vou ouvir o clipe com vocês, na verdade, aqui. Deixa eu passar aqui. Deu pra ouvir? Então, e aí eles até me deram um negócio impresso, que eu achei super fofo, nem pedi, mas eles me passaram as imagens impressas. Tá um blobzinho assim só, não tá muito, não dá pra ver direito, mas é muito emocionante, com certeza. E a única coisa que aconteceu foi que sangrou um pouquinho e doeu um pouquinho, assim, eu sou zero de reclamar nesses procedimentos, mas na hora que ela fez o pap smear, que acho que é o Papa Nicolau que chama, doeu um pouco. Não sei se é porque eu tô sensível hoje eu tô assim
acordei muito sensível e então eu acho que o processo foi um pouco mais chato que normal, mas assim, não posso reclamar, foi muito tranquilo. Então foi muito gostoso ir lá, eu tava muito animada pra finalmente ver o coraçãozinho. E outra coisa muito legal que aconteceu foi que, e é uma coisa que eu tava debatendo comigo mesma, quando que eu ia trazer esse assunto, se eu ia trazer esse assunto, porque é um assunto muito tabu e eu tava ainda processando, e hormonal, né? Então eu não sabia se eu ia trazer esse assunto, mas agora que as coisas estão com um desfecho um pouco melhor, eu acho que eu consigo trazer um pouco desse assunto. Acho que quanto que cai a ficha pro pai versus quanto que cai a ficha pra mãe. Apesar desse bebê ser um bebê muito planejado, eu acho que isso é uma coisa que o Rick sempre teve muita noção dele mesmo. Ele falou assim, eu sou uma pessoa que se eu não visualizo a coisa, se não tá na minha frente, é muito difícil eu, tipo, imaginar. Então, ele já entendia isso dele mesmo, que ele provavelmente não ia ser aquele pai que, tipo assim, se emociona muito, assim, no teste de gravidez, sabe? E ele teria que ver com os próprios olhos um pouco mais. E eu acho que isso, na verdade, é uma coisa muito comum e acho que é uma coisa que não é muito se falado. Sempre é muito se falado na internet, aquela reação do pai super emocionado e que é sempre flores e tudo mais. E que eu acho que, na verdade, as primeiras sensações dele não foram as mais, tipo, positivas, né? Só positivas. Tiveram sensações positivas, ele ficou super feliz, mas ele ficou com muito medo, e ele ficou assim, meu Deus, veio mais rápido do que eu imaginava, tipo, é uma mudança muito grande na vida dele também. Então, a princípio, quando a gente tem uma linha aberta muito forte no nosso relacionamento, e a gente fala sobre tudo, todas as coisas bonitas, feias, sabe, tudo que tá passando pela nossa cabeça, e eu adoro isso no nosso relacionamento. E a gente, quando surgiu isso, nessas inseguranças dele e tal, eu acho que tiveram alguns momentos, assim, racionalmente, eu tava assim, gente, é claro que ele vai se emocionar, é claro que uma hora vai chegar e ele vai ser super pai, super presente, tipo, vai chegar, mas eu acho que quando você tá passando por isso, pode parecer um momento meio de desconexão, sabe? De você ficar meio tipo, ixi, será que eu tô sozinha nessa? Por que eu tô trazendo isso tudo hoje? Eu fui pra ultrassom sozinha, né? Isso até tava bem definido pra mim, porque eu até conversei com ele, vamos pra um ultrassom? Tipo assim, não precisa pra todos, porque assim, são muitos, assim, eu não sou dessas pessoas que, eu preciso que alguém me acompanhe pra tudo. Eu não preciso. E também não faço questão de uma pessoa, tipo, só me acompanhar só porque, tipo, eu preciso ter alguém. Não sou dessas, mas eu falei assim, mas vem comigo pra um, que eu acho que vai ser legal pra você e tal. Ele falou, não, claro, escolhe o que você achar que vai ser mais legal pra mim. Tipo, eu decidi optar pelo de 12 semanas. Eu falei assim, conhecendo o Henrique, meu marido, eu acho que vai ser melhor, assim, se for de 12 semanas. Que vai ser um bebê mesmo, assim. Ele vai conseguir também ouvir o batimento cardíaco. Vai ser, tipo, super emocionante e tudo mais. Aí, tudo bem. Aí eu fui pro ultrassom hoje. E aí eu mandei o vídeo pra ele, né? Esse vídeo que eu gravei, né, do ultrassom e do batimento cardíaco, e mandei pra ele. Até fiz um grupo hoje que é vovôs e titios babões, que são todos os vovôs e titios. E aí ele me ligou do trabalho, falou assim, eu tô emocionado, tipo assim, realmente com uma vozinha diferente. Eu conheço ele. Ai, eu tô ficando emocionada, eu tô muito grávida hoje eu tô me sentindo grávida. E ele ficou muito feliz, ele falou, realmente assim, tô muito feliz pela gente. Ele falou várias palavras bonitas e falou que caiu um pouco mais a ficha hoje pra ele. E aí eu até falei, olha, seria muito legal se você viesse comigo na próxima. Não sei se é a próxima, acho que é daqui 2 ultrassons, de 12 semanas. Aí ele falou, claro que eu vou com você, me avisa o horário que eu vou, não sei o que. Então, tudo isso pra dizer que se você tiver grávida, é uma coisa que é meio tabu se falar, tipo, dessa reação do pai, porque você só vê na internet a reação super assim, tudo maravilhoso. E as mães até podem falar um pouco mais sobre, às vezes, se elas estão apreensivas, se elas estão com medo, se elas estão inseguras, mas você não ouve muito do pai sendo inseguro, apreensivo, ou tipo... E não é só aquele inseguro fofo, tipo, não era isso que eu tava passando, não era um inseguro, ai, que bonitinho, ele tá com medo. Não, era tipo, meio mais negativo mesmo, sabe? Apesar de ser uma gravidez super planejada. Então, tudo isso pra dizer que se você estiver passando por isso, e se você confia no seu marido ou seu parceiro, e você tem essa intuição de, nossa, ele vai chegar lá, mas vai requerer um pouquinho de tempo, talvez, saiba que vai chegar. E assim, eu sei que isso foi uma micro caída de ficha, né? Tipo, 6 semanas é pouco, é cedo na gravidez e vai cair mais e tudo mais. Mas eu fiquei mais contente, mais feliz, e eu tô apoiando muito no meu vilarejo, sabe? Eu acredito muito que você tem que ter
uma rede de apoio vasta, assim, de pessoas diferentes que estão passando por isso. Eu tô num grupo de grávidas aqui de Nova York, sem querer, assim, mas que aconteceu super legal, super naturalmente, assim. É um grupo de 3 meninas, eu e mais 2 meninas que são brasileiras e estão grávidas ao mesmo tempo. Uma tá de 18 semanas, a outra tá de 9 e eu tô de 6, né, agora indo pra 7. Então, ache sua rede de apoio e tente apoiar outras pessoas que estão passando por isso ou que querem saber mais do assunto e que querem estar lá por você. E não desconte só no seu marido, no seu parceiro, porque eu acho que pode parecer muito solitário isso. E ele vai chegar lá, eventualmente, espero, né? Tipo, não posso dizer tipo, on behalf of, né, tipo, eu não posso falar por todos os maridos e parceiros, porque eu acho que tem gente que realmente nunca chega lá, mas se você confia, assim, se você sabe que você tem essa intuição, vocês decidiram ter filhos juntos e vocês estavam tentando e tudo mais, vai chegar. Então era só por isso que mesmo que eu queria compartilhar isso, que é uma coisa meio crua e é um pouco tabu e feio de se falar, assim, né, na internet, mas eu acho que pode ajudar muita gente e eu tô muito feliz, muito, mas assim, tô com uma carinha de... Assim, eu tô arrumada, né? Porque eu vou sair pra jantar. Mas é a última coisa que eu queria fazer. Eu tô muito cansada, muito desmotivada de trabalho, muito enjoada. E, tipo, com pouco apetite, pouca vontade de fazer as coisas. Mas eu tô meio que me forçando, porque eu acho que sair, ver gente é bom. Eu acho que continuar com os exercícios é bom, meio que caminhar. Eu tô me forçando pra fazer essas coisas, porque eu acho que se eu ficar presa em casa, tipo no celular, acho que pode fazer mais mal pra minha cabeça. E nada como um dia após o outro, acho que amanhã eu vou acordar melhor e tal. Então, enfim, essa é a mensagem, o desfecho de hoje. Muito feliz e é isso, até semana que vem. Oi, tô na 8ª semana, sobre a semana 7. O que eu anotei aqui é que assim que eu cheguei na 7ª semana, que é a semana que eu tô contando agora, eu acordei com uma náusea mesmo, assim, tipo, eu acordei de manhã sentindo indigestão, assim, e náusea, mas ainda nada maluco. E ainda não vomitei até agora, assim, estou na 8ª semana agora, então ainda não vomitei. Então eu estou bem contente sobre isso, na verdade. Mas eu senti que todos os meus sintomas das semanas anteriores, se intensificaram. Então, dor de cabeça bem mais forte, sensibilidade do peito muito mais forte também, tipo assim, não posso, assim, até colocar um sutiã incomoda um pouco. E comer virou um negócio, se antes era, eu tô com uma fome, que engraçado, eu tô com uma fominha, hahaha. Tipo, oh, nossa, sei lá, tô com vontade de dormir. Antes era bonitinho, agora, tipo assim, comer está sendo uma questão na minha vida. Porque eu não posso comer demais, eu não consigo. Assim que eu como demais, eu já sei que eu vou passar mal. E aconteceu ontem à noite, na verdade. E hoje de manhã eu tô sofrendo as consequências. Mas também, se eu como de menos, passa 1h30, 2, minha pressão baixa, né? Acho que minha glicemia baixa. E eu fico com náusea e precisando de comida. Então eu tô tendo sempre que comer comida de 2 em 2 horas. E eu achava isso um exagero quando as pessoas falavam, porque eu não sei, eu acho que, não sei se é porque eu relacionei com dieta e quando falam, não, tem que comer de 2 em 2 horas, eu falava assim, gente, isso é um exagero, come o que você tem que comer no almoço, isso te carrega até o jantar, talvez você coma à tarde, se você precisar, mas você come, se você precisar. Mas aí você janta e pronto, você tem essas 3 refeições, café da manhã, almoço, jantar. Por que você fica inventando que tem que comer de 2 em 3 horas? E eu achava um exagero isso na questão de dieta, tipo, o mundo da dieta, que é uma coisa que eu já pensei muito sobre comida e tudo mais. Então, quando eu ouvi isso sobre gravidez, tem que comer de 2 em 2 horas, eu falo assim, é exagero, deve ser por isso que as mulheres engordam muito, a noia. Mas não é que é verdade mesmo? Não é que realmente as pessoas precisam mesmo comer? Tipo, pelo menos eu tô precisando comer de poucas em poucas horas. E assim, tá sendo uma questão muito grande na minha vida, porque ocupa muito tempo da minha cabeça. Tipo, eu tô pensando em comida o tempo todo, porque ou eu tô com aversão à comida, então isso aconteceu também. Eu trabalho do último andar da minha casa, e pra quem não sabe, cheiros e calor, enfim, certas coisas sobem até o topo. Então
o Brendão, que é o nosso chefe, que cozinha aqui em casa, ele cozinha lá embaixo. E aí eu sempre sentia cheiros, eu achava o máximo. Quando, na verdade, quando chegava perto da hora do almoço, eu ficava tipo... sem fazer uma brincadeira, que eu descia lá na cozinha, eu falava... Ah, eu tô sentindo uma cebola e um alho. E verdade, tô cozinhando com cebola e alho. Ou, tô sentindo cheiro de não sei o que. Eu falava, e aí eu tentava chutar pra ver se era certo ou não. Nossa, tô com náusea agora, desculpa, pessoal. Só que hoje em dia, os cheiros que chegam aqui em cima estão me dando um enjoo. Então, assim, teve um dia que ele tava fazendo alguma coisa com bacon e eu ficava tipo, tive que abrir a janela e ficar tipo tampando meu nariz. Quando eu desci lá embaixo, eu tinha que tampar meu nariz, porque o cheiro tá me dando muita ânsia, assim. Então, assim, é uma mistura muito engraçada, tipo, o que tá sendo difícil, um desafio muito grande, você tem que mudar completamente sua rotina de comida, né? Comer de 2 em 2 horas. Você perde apetite muito rápido, então pode ser que você perca antes de comer, ou você perca durante a comida. Você tá comendo uma coisa que tá gostosa nas primeiras 2 garfadas, só que a terceira garfada você fala assim, chega, eu preciso parar de comer agora. E também coisas que te traziam prazer no passado não te trazem tanto prazer. Então, perdi apetite pro café também, que é uma coisa que eu adorava, café. Tipo, esse café aqui, eu fazia todo dia de manhã e hoje em dia tá muito difícil eu tomar. Eu inclusive acho que isso também influencia o sono. Mas enfim, tô com muita dificuldade de tomar a quantidade de café que eu tomava antes. Não que era muito, mas não que fosse muito, mas eu tô com menos apetite no geral. Mas ao mesmo tempo, é engraçado eu falar isso porque eu também tô com uma fome de leão. Então às vezes quando bate uma fome, uma vontade de comer alguma coisa, eu preciso daquela coisa agora. Então o que aconteceu? Foi muito engraçado também. Eu tava vendo no TikTok alguém falando assim, melhor desejo de grávida, ou melhor descoberta da gravidez no primeiro trimestre foi miojo. Miojo tá me salvando, não sei o que. Aí não é que eu olhei o miojo naquela tela do TikTok, eu falei, preciso disso agora, tipo, agora na minha vida. E aí eu pedi muito miojo, tipo, pacotes e pacotes de miojo, porque também tava chegando no fim de semana e eu sabia que eu ia poder também ter que fazer algumas refeições aqui e ali, tipo assim, em casa mesmo, sabe? E foi muito bom. Nossa, foi muito bom. Eu já comi umas 3, 4 vezes, eu acho, esse fim de semana, miojo. E é o tipo de coisa perfeito, porque ele é salgadinho, ele tem um molhinho, assim, e o macarrão, tipo, dá vontade de comer. Não sei o que tem, eu não sei o que é daquele miojo de galinha que eu como, que tá me segurando muito bem. Então, é uma coisa que eu tô muito feliz que eu descobri isso. E não é a coisa mais saudável do mundo, mas quando você tem prazer em comer alguma coisa na gravidez, você fica muito feliz. Então miojo tá sendo isso pra mim. E eu tenho certeza que quem tá grávida vai assistir esse vídeo. Aí eu falo assim, eu preciso de miojo agora. Aí a outra coisa, que é uma coisa um pouco mais psicológica, por isso que eu demorei até pra anotar como sintoma, porque foi só analisando, né, toda vez que eu anoto os horários que eu trabalhei e mando pra minha chefe, né? Chefe não, minha amiga, né? Que ela me contratou. Eu analiso, né? Eu fico refletindo o quanto que eu trabalhei e tal. E assim, minha produtividade diminuiu muito. Graças a Deus. Eu tenho o privilégio de nem ter que trabalhar, então não preciso trabalhar. 2, essa minha amiga, ela já entende o estado de vida que eu tô, já contei pra ela que eu tô grávida, tinha contado pra ela antes de eu entrar na empresa dela que eu tava tentando engravidar, então ela sabia de tudo isso, sabia dos riscos, e mesmo assim topou trabalhar comigo e ainda acha que faz sentido trabalhar comigo. Mas a minha produtividade, assim, eu tô fazendo o mínimo, tipo assim, o que eu tiver que fazer pra desbloquear ela, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, mas tá muito difícil, então isso tá sendo um desafio também até mental, de autoestima, de pensar, será que vai ser assim pra sempre? Será que eu sou menos que? Será que eu não sou forte o suficiente? Mas uma coisa muito interessante que aconteceu, momento de desabafo, que eu acho que tá me deixando com uma autoestima melhor, assim, não tá tão noiada sobre esse assunto, é que eu consegui. Porque eu anotei, acho que tiveram vários meses, desde que eu cheguei em Nova York, eu anoto na minha agenda tudo que eu faço. E eu organizo por cor. Então, se eu faço alguma coisa, eu passo 2 horas gravando conteúdo pro Instagram ou, sei lá, pro YouTube, eu coloco com a cor X e eu anoto conteúdo. Aí, se eu tenho alguma reunião a ver com o trabalho que eu tô fazendo com essa minha amiga na empresa de moda e inteligência artificial, eu coloco em roxo e eu anoto aquela hora, até pra poder, por fins de contabilidade, né? Aí eu mando os horários que eu trabalhei pra ela poder me pagar pelos horários que eu trabalhei. E aí, tinha até uma época que eu tava trabalhando com o Henrique e eu anotava todas as coisas que eu
todas as horas que eu trabalhava pra ele em amarelo. Então assim, e aí também, por exemplo, exercício, eu anotava em vermelho. Tipo, se eu fiz pilates, se eu fiz tênis, se eu fiz musculação, eu anotava, mesmo antes, tipo, mesmo depois. Então se eu não anotei antes, porque não tava planejando malhar, mas aí eu desci lá embaixo, malhei por 15 minutos, eu volto na minha agenda e eu anoto. Então eu tenho uma agenda, tipo, eu tenho uma visibilidade sobre a minha rotina de verdade, não a minha idealizada ou a da minha cabeça, mas a minha de verdade. Então eu anotei as horas que eu acordava, tipo assim, que eu tomava café, que eu, sei lá, caminhava. E aí quando eu olho pra trás, até poucas semanas atrás, se você pensar que são poucas semanas entre 2 meses e agora, né? Eu olho pra trás e eu falo assim, gente, eu tinha um pique absurdo. Eu acordava 5 da manhã pra trabalhar. E eu ficava lá trabalhando 3 horas. Aí eu malhava todos os dias, eu tinha que fazer algum exercício todos os dias, incluindo o fim de semana. E quando você vê o fato em si, e não a versão na sua cabeça, tipo, ou sei lá, você pode esquecer ou pro lado bom ou pro lado ruim de alguns detalhes, eu consigo ter clareza de que é o momento da minha vida agora de descanso mesmo, e de que isso realmente é um impacto na vida das mulheres, né? Essa história da gravidez debilita muito mesmo. Então, eu tô com muito mais... Tem uma palavra em inglês que a gente usa, que eu gosto muito, que é tô com grace comigo mesma, né? Que eu tô com... eu não sei se traduz, mas tô com graça comigo mesma. Tipo assim, tô me dando graça e paciência e tempo, porque eu entendo que é o momento, sabe? Então, eu consigo olhar pra Laura de até poucos meses atrás. Essa é a Laura de verdade. Tipo, esse é eu com pique, sabe? Feliz de acordar, querendo trabalhar muito e tudo mais. E não ficar apegada, tipo, nossa, a Laura de hoje é preguiçosa e tipo, não tem valor, sabe? Porque é um negócio debilitante mesmo. Então, só queria também passar essa mensagem aí pra vocês que estão passando por esse momento também. Também não é todo dia que eu penso assim, então acho que é mais fácil que outros, e também tem uma pressão muito grande de poder ainda entregar as coisas que eu quero entregar, né? Ou preciso entregar, até de conteúdo, né? Tô com um projeto novo, vocês já devem estar sabendo, então... Depois desse vídeo, com certeza, vocês já estão sabendo do curso que eu tô fazendo com a G4. Então, assim, é uma super responsabilidade. E é um projeto grande, né? E com data e com gente dependendo e, enfim, nome na linha. Então não é, tipo, um conteúdo que, assim, nossa, se eu não entregar, eu que me ferro, sabe? Tipo, meu perfil que não cresce e tal. E essa da minha amiga de Stanford, que eu tô trabalhando com ela, se eu não entregar as coisas que eu preciso entregar, eu não ganho dinheiro, né? Porque, assim, é literalmente relacionado ao trabalho as horas que eu trabalho. Então, ela pode achar que sou uma pessoa que não sou ponta firme, ela pode não querer mais trabalhar comigo, mas assim, no final das contas, eu que não ganho. Agora, esse curso com o G4, eu sinto uma grande responsabilidade. Então, assim, está sendo interessante. Assim, todas as energias que eu tenho, eu me dedico ao G4, e aí o que sobra é o resto. Então, mas eu acho que eu vou olhar pra trás e vou me orgulhar desse momento, assim, de que eu ainda consigo continuar as coisas que eu me dediquei, que eu me comprometi. E eu tô enrolando muito, gente, eu falo muito. Enfim, vamos pra próxima semana. Beijos. Oi, pessoal, então, vim aqui falar um pouco sobre a 8ª semana de gravidez. Tô na 9ª, mas vou contar um pouco sobre a 8ª que acabou de completar. Foi uma semana que me desafiou muito psicologicamente, assim, por causa dos sintomas que eu senti. E são sintomas que eu tô louca pra compartilhar com vocês, porque foram coisas que eu não tinha... Ou se eu tinha lido e visto outras pessoas falarem, eu não internalizei. Eu não achei que ia ser tão profundo o que aconteceu comigo. Porque eu vou começar contando um pouco, então, sobre os meus sintomas. Eu tive uma fadiga extrema. Coisa que eu acordava, eu descia pra tomar um café, alguma coisa assim, achando que eu ia começar meu dia. Batia um sono tão forte, um cansaço tão forte, que eu não tinha concentração pra trabalhar, pra fazer exercício. Eu não tinha energia pra fazer quase mais nada além do meu dia. Então eu voltava pra deitar, vinha mais umas 2, 3 horas, levantava pra comer, porque eu acordava com um pouco de náusea, né? Porque eu não posso passar muito tempo sem comer. Comia e batia um sono, uma fadiga extrema, e eu tinha que voltar a dormir de novo. Então eu passava o dia todo dormindo e comendo, praticamente. E então foi uma coisa que no começo eu não sabia quanto tempo ia durar, não sabia se era só um dia, né? Assim, quando você começa a entrar nesses sintomas, demora um pouco pra você assimilar que são coisas que realmente vão perdurar, né? Então, quando começou uns 2 dias assim, 3 dias assim, até que eu tava tentando sambar um pouco,
achava que eu podia dar uns migués, assim, e continuar com a minha vida. Mas chegou um dia, eu acho que foi na quinta-feira que eu tive terapia, e eu contei tudo isso pra minha terapeuta, e eu tava frustrada que eu não conseguia. Eu chegava em reuniões onde eu tinha que contar sobre o meu trabalho, né, o que eu fiz durante a semana, quais são os meus updates de trabalho, né, produtividade, e eu falava assim, gente, eu não tenho nada pra entregar, tipo, eu não consegui entregar nada. E quando eu contei isso pra minha terapeuta, a gente combinou, né, depois eu já tava pensando sobre isso, mas eu verbalizei pra ela de que eu tive que tirar um tempo pra descansar mesmo, porque eu tava realmente, assim, exaurida de energia. E é uma coisa que é muito tabu, assim. Eu senti muito estigma, porque eu sinto que energia e fadiga são coisas que as pessoas falam assim, não, mas é só você acordar isso, tipo, por que você tá... Tipo, é só você ir na raça. Eu acho que isso que me deixou um pouco constrangida, sabe, de ter esses sintomas, porque eu acho que eu tava muito preparada pros sintomas de vômito, de náusea, apesar de odiar vomitar, e é uma coisa que eu tenho até um pouco de fobia, eu tava preparada mentalmente por essa possibilidade, né? Todo mundo enjoa em gravidez. Eu via aquele thumbnail do YouTube da pessoa grávida no primeiro trimestre, é ela do lado do toalete. Então, assim, tava muito preparada psicologicamente pra isso. E eu não vomitei uma sequer vez. Então, isso tá sendo a coisa mais louca, assim, em termos desse processo todo. É quão debilitante essa semana da gravidez foi pra mim, comparado ao que as pessoas têm em mente do que é debilitante, né? Então, até minha terapeuta falou assim, Laura, você não precisa, quando você for, sei lá, falar com o seu trabalho, falar com amigas, ou enfim, qualquer pessoa que você queira, tipo, pedir um pouquinho de um intervalo, assim, alguma coisa, tipo, explicar que você não tá bem, você não precisa falar que é fadiga, porque as pessoas realmente não vão entender tão bem. Você pode falar que você tá com sintomas de gravidez e as pessoas vão interpretar do jeito que elas vão interpretar. Mas a razão que eu quero contar pra vocês é porque eu tô nesse ambiente aqui, onde talvez eu consiga ajudar uma outra pessoa que talvez tenha passado por algo parecido. E eu conheço algumas amigas minhas que tiveram cansaço profundo, mas o cansaço delas era assim, tô indo dormir às 7 da noite em vez de 10, sabe? Tipo, ou nossa, me dá pra bater um sono à tarde. E pra mim é o dia todo. E é uma coisa que bugou muito meu cérebro. Inclusive hoje foi um dia ruim também, mas realmente foi assim, demorou um pouco pra eu assimilar. E assim que eu tive a sessão de terapia, que ainda bem que a terapia é a melhor coisa da vida, então eu recomendo muito, por esses motivos. Assim que eu saí de lá, eu senti uma validação muito forte de que eu tinha que pedir um tempo off, né? Então eu falei com a minha chefe / amiga, né, que eu trabalho junto com ela. Eu expliquei a situação pra ela foi super compreensiva e eu pedi 2 semanas. Eu falei, olha, eu vou precisar de 2 semanas pra repensar, te aviso como eu estou sentindo depois e a gente vai reavaliando. E eu sou muito grata que eu não tive outros sintomas. Eu podia estar sentindo isso e ainda um enjoo extremo e tal. E aí tem dias que até tô com uma energia um pouco melhor e vem um enjoo, mas isso já depois da 8ª semana. Mas eu diria que assim, fadiga extrema. E aí entram alguns outros hábitos não muito legais que eu já tava tentando evitar na minha vida, né, antes de gravidez, e que ficaram mais fortes durante esse período meio delicado, porque eu tô de cama, né, então uma coisa que eu imaginava pra minha gravidez, até pro meu pós-parto, né, pro meu puerpério, eu imaginava que eu ia estar lendo muita ficção, eu estaria lendo, e tipo assim, pra mim ler é um prazer gigante. Eu devorei vários livros, né, nos últimos meses, anos, tanto de ficção quanto de não ficção. Tô lendo um com a minha amiga, que chama Quarta Asa, e eu nem tive concentração pra ler, pra vocês terem noção. Então tá sendo muito difícil fazer qualquer coisa que não é estar no TikTok consumindo. Então assim, meu tempo de tela aumentou drasticamente. Parece que eu tô com falta de dopamina, falta de concentração, muita fadiga, porque eu tô com um apetite meio baixa também, assim, porque eu tô com muita aversão à comida, eu tô ingerindo poucas calorias, e aí, tipo, isso aumenta a náusea, tipo, tá assim, uma bagunça essa semana. Então isso é uma coisa que isso me surpreendeu muito. E aí a história da autoestima, né, porque eu acho que quando eu tenho autoestima alta, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu me planejo, eu me organizo pra fazer as coisas, eu acordo, eu tenho meu dia planejado, e aí eu faço as coisas que eu quero fazer, e aí eu malho, e eu não sei o quê. Então eu tive um problema até de autoestima nessa semana. É muito bizarro quão rápido as coisas mudam, né? Tipo, questão de uma semana, tudo mudou. Só que aí agora tá melhorando, né? Eu comuniquei pra todo mundo na minha vida, olha, tô passando mal. Tipo, não esperem nada de mim. E aí eu senti um pouco de um alívio. Os sintomas não desapareceram. A minha autoestima não tá a melhor, porque assim, eu ainda não tô conseguindo fazer as coisas que eu queria fazer, mas eu tô com menos cobrança comigo mesma, sabe? Então, eu diria que isso foi o desafio dessa semana. Me falam que melhora bastante já. Em 1 ou 2 semanas já vai melhorar. E que é normal, assim, que a gente vai esquecer e que faz parte da gravidez. Como alguém que nunca enjoou, quer dizer,
que não gosta de vomitar, o fato que meu enjoo não está sendo a coisa mais prevalente em termos de sintomas, também estou grata. Tipo, vou agradecer pros meus ganhos também, né, nesse processo. É só ontem que eu tive, isso já na 9ª semana, mas eu tive um enjoozinho à noite, até cogitei tomar um remédio, né, que falam que remédio ajuda, tem alguns que são liberados pra gravidez, mas eu tô tentando levar com leveza e sabendo que eu tenho muito privilégio, que eu disse já em outros vídeos desse vídeo, que eu tenho esse privilégio de poder falar, não vou trabalhar essa semana, e que não impacta tão diretamente a mim quanto em outras pessoas, então eu fico muito grata pela infraestrutura da minha vida, enfim, e de poder não ter que me preocupar com mais essa coisa, né, porque eu imagino que pra muita gente deve ser muito difícil, e que o que eu queria comunicar pras pessoas é que realmente, assim, você não sabe como é que vai ser, você sempre acha que não vai ser tão difícil pra você do que pra outras pessoas, e a fadiga, porque todo mundo falava que as pessoas ficavam cansadas, eu ficava tipo, um cansadinho e tal, mas pra mim, uma coisa assim, bizarra, passo o dia todo dormindo, se deixar. E eu fiz um teste, na verdade, essa semana, eu queria até ter feito antes, mas demorou um pouco pra chegar o teste, um teste de revelação de sexo via sangue, que você faz em casa. Minha médica não indicou, tipo assim, não foi indicação dela, mas eu achei na internet. E a partir de 6 semanas completas você pode fazer esse teste. E eles se mandam pro laboratório e eles te falam com 99,1% de certeza de qual que é o seu gênero. Aí eu falei, então tá bom, deixa eu tentar. E aí eu fiz 2 testes, 2 marcas diferentes. Aí eu tô indo pra Califórnia hoje, na verdade, passar uma semana. E aí no sábado, porque eu já estaria lá, eu falei assim, então vamos fazer um churrasco. E se tiver os resultados do teste, a gente faz uma mini revelaçãozinha com os nossos amigos mais próximos. Tem uns 15 amigos que moram na Califórnia. E a gente comemora e tal. Mas se não vier, a gente deixa pra depois. E o legal é que, porque são de marcas diferentes, eu tô confiante em, assim, tem essa chance de 1% de dar errado alguma coisa no seu teste. E aí você fica com maior vergonha, né? E você, tipo, se ilude achando que você vai ter uma menina, aí você acaba tendo um menino e vice-versa. Mas eu pensei na minha cabeça, se esses 2 testes forem iguais, eu vou ficar mais tranquila, porque, tipo, qual a chance desses 2 testes não serem iguais? E se não forem iguais, eu não vou fazer uma revelação, porque não tem nem o que revelar, porque foram 2 resultados diferentes, menino e menina. Então, eu vou fazer isso, eu tô super animada, parece que as pessoas da minha volta estão até mais animadas que eu, estão se coçando pra saber o gênero do bebê, e eu não tenho noção do que pode ser. Eu tô muito na dúvida, assim, porque por um lado, eu acho que, se você me perguntasse, assim, na primeira semana de gravidez que eu descobri, eu ia falar, é menino, com certeza. Mas agora eu tô assim, será que é uma menina? Mas eu não tenho noção, eu tô assim, aberta pra tudo. Então vamos lá, vamos ver. Hoje é segunda-feira, né? Chega o resultado do primeiro teste que eu fiz. E aí talvez chegue no meio ou pro final dessa semana, antes do churrasco, o resultado do outro teste. Então, tô curiosa. Vou contar tudo pra vocês. Se for o mesmo, se não for, qual que é. Vou contando tudo, mostrando tudo pra vocês. E é isso. Ai, tô enjoando. Beijo. Tá ruim agora. Oi, voltei com um update da 9ª semana. Estou na 10ª já, mas vou falar um pouco sobre a 9ª semana. Eu estou um pouco melhor agora. Comecei a melhorar na 9ª semana. 8ª semana foi terrível. Eu tava com a carinha muito triste, podia chorar a qualquer minuto, assim. E completamente com sintomas quase depressivos, assim. Se eu não soubesse que era temporário ou que eu tava grávida, eu ia achar que tem uma coisa muito errada comigo, com o meu cérebro, assim. Realmente foi muito desafiador e fiquei de cama a semana toda. Realmente não fiz nada. Mas o que aconteceu na 9ª semana? Eu comecei a ter dias alternando bons e ruins. Primeiro dia bom, assim, onde eu realmente acordei super disposta. Eu falava assim, nossa, é esse jeito que eu acordava sempre. Tipo, antes da gravidez eu acordava desse jeito. Tô lembrando que eu sou uma pessoa normal, sabe? Então teve um dia que eu comecei super bem, até tive vontade de sair de casa, de caminhar, de malhar, de todas as coisas que eu geralmente tenho muita vontade de fazer. E por ser domingo, eu falei assim, não vou trabalhar hoje, porque não vou forçar. Tô me sentindo bem, deixa eu só curtir esse dia de domingo, assim. E aí o que aconteceu? Segunda-feira me senti mal de novo. Mesmo sintomas da outra semana, tipo, vontade de dormir, de só ficar em casa, enjoo, tipo, não querer fazer nada, não trabalhar, não querer malhar, não querer ver gente. E aí terça eu acordei bem. Então o que aconteceu? A semana toda eu fiquei alternando os dias que eu tava bem ou mal. Eu passei grande parte da semana na Califórnia, então os dias bons eu saía pra caminhar, era aquele dia perfeito da Califórnia pra quem já visitou. É tipo, todo dia faz sol, assim, é uma coisa incrível. Então eu acho que foi muito bom também pra minha saúde mental, né, que eu tava vendo as árvores do meu bairro que eu já morei,
falei, né? Eu tava ficando na casa de alguns amigos. Aí eu fiz berries também, né? Que é uma aula de funcional com corrida. Eu não corri muito, assim, eu tava só correndo bem de leve, trotinho mesmo. Eles falavam, tipo, agora vai 9 milhas por hora. E eu ficava, tipo, não, vou pôr 5 milhas por hora. E é isso. Mas eu me senti super bem de ter conseguido fazer essa aula de funcional. Me senti super bem depois, assim. Eu falei, nossa, realmente tem chance de eu me sentir melhor, né? Nessa gravidez e vai melhorar. Fiz aula de pilates no outro dia que eu tava me sentindo bem. Então, assim, tudo isso pra dizer que eu tava alternando. Aí, quarta-feira, eu me senti mal de novo. Aí, quinta, eu me senti bem. Sexta, mal. E aí, o bom é que sábado era um dia bom. É porque eu sabia que eu tinha o chá revelação. Era um churrasco que a gente ia fazer na casa de uns amigos, que a gente tava ficando na casa deles. E eu tava torcendo pra ficar bem. Só que eu também acho que quando você tem que fingir que tá bem, ou quando você vê amigos que você tem muita intimidade, que você consegue realmente ser você mesmo, eu acho que você melhora também. Eu sempre... Toda vez que eu tava me sentindo muito mal nessas últimas semanas, e eu descia pra jantar, e tava meu cunhado, minha cunhada, um dos meus melhores amigos que estavam visitando, eu me sentia melhor. Então eu acho que isso é outra coisa que... Eu sei que isso vai ter pouca vontade de ver seus amigos, mas pra aqueles amigos que você consegue ser você mesma e você consegue sentir muita intimidade, eu recomendo você ver seus amigos, tipo, por 2 horas, sabe? Porque aí você vai sentir uma diferença muito grande da sua disposição, da sua felicidade. Eu me sentia muito bem depois de passar tempo com eles. Então agora vamos voltar pros sintomas não psicológicos, né? Porque, mas assim, pra mim isso tá sendo o maior desafio, é o sintoma psicológico, não é o sintoma físico. Tipo, o físico tá sendo muito de boa pra mim. Não vomitei nenhuma vez nessa gravidez, tipo, é capaz de eu não vomitar, mas é o desafio psicológico pra mim, é de disposição. Sintomas mais físicos. Foi o primeiro dia que eu senti vontade de vomitar, mas eu não vomitei. Mas eu poderia vomitar se eu fosse o tipo de pessoa que vomita, que eu não sou o tipo de pessoa que vomita, mas se eu fosse esse tipo de pessoa, eu teria vomitado na 9ª semana. Então, isso é uma coisa interessante de dizer. Engraçado, nessa semana eu fiquei com 0 apetite de carne. Eu quase virei vegetariana sem pensar, assim, não sei, sem querer. Eu só tava pedindo vegetais, tipo assim, tomate, macarrão, carboidrato, gordura, mas eu não tava pedindo, tipo, eu não tava com vontade nenhuma pra carnes. No máximo um peixe, mas mesmo o peixe eu achei muito, assim, e não muita coisa gordurosa também, assim. Então eu tava realmente de quase só carboidrato e vegetal, assim, que eu achei super interessante, mas me segurou bem essa semana. Lembra que eu falei que miojo tava, tipo, era o meu melhor amigo e eu tava comendo, tipo, 2 vezes por dia, assim? Não quero mais saber de miojo. E o que tá sendo agora a minha vontade, assim, meu desejo é cereal. Comendo um que eu sempre como, assim, com leite integral e frutinhas, assim. Eu amo tomate junto com cereal, não sei se alguém come assim também, mas eu acho que fica gostoso, tipo, o crunch do cereal com leite docinho e, tipo, uma fruta macia, sabe? Não sei, eu gosto. Tomate em tudo, tipo, tomate tá sendo, assim, pode ser tomate cru com um pouquinho de sal e pimenta, ou molho de tomate em tudo. Pode pôr tomate em qualquer coisa que eu fico muito feliz, então isso é outra coisa que eu tô morrendo de vontade. As pessoas falam muito que fruta é uma coisa que apetece muito na gravidez, então eu sei que o tomate é uma fruta e eu sempre tive muita afinidade com tomate, então acho que isso só aumentou. Gente, peito doendo muito, cresceu muito o meu peito e dói muito, assim, geralmente eu ando por aí, tipo assim, eu não uso sutiã, quase nunca, na verdade, mas muitas vezes durante o dia eu uso um top de academia, porque é uma coisa, porque eu sempre tô de roupa de academia, mas quando eu não tô de roupa de academia, eu nunca uso sutiã, quase nunca, a não ser que a roupa peça muito que eu uso sutiã, tipo assim, eu preciso usar. Mas, gente, hoje em dia, eu não posso só jogar uma camiseta em cima dos meus peitos e, tipo, dar por aí. Eu preciso usar sutiã pra tudo e tá sendo meio que um ajuste, porque dói, tipo assim, eu sinto que cresceu e eu sinto que, eu só acho que fica solto demais, assim, não sei explicar, tipo, tá me incomodando e dói não ter o suporte de um sutiã ou de um top de academia, então... isso é outra coisa, os dias que eu não tô morrendo de fadiga psicológica, tipo assim, que eu não tô, tipo, meio mal e deprê, assim, eu sinto um pouco mais náusea. Eu tô percebendo mais esses sintomas. Esse sintoma sempre tava lá, mas eu não percebia antes porque o outro sintoma era muito mais prevalente, ou porque eu sinto mais, assim, não sei explicar. Engraçado, outra coisa que eu notei. A náusea pra mim não é ruim de manhã. Eu sei que aqui nos Estados Unidos chama morning sickness, e todo mundo fala, é um nome horrível, porque a doença, ou tipo, enjoo, é o dia todo, não é só de manhã e tudo mais. E eu sempre entendi por que de manhã era pior, porque você passava muitas horas sem comer, e aí você acordava com o estômago vazio, que geralmente dá mais enjoo. E aí as pessoas geralmente sentem mais enjoo e elas precisam comer alguma coisinha de manhã, assim que elas acordam. Eu certamente não posso acordar e ficar, tipo, horas sem comer. Eu acho que eu ia passar muito mal. Mas eu sinto mais enjoo, aquela vontade de vomitar, tipo, uma ânsia de vomitar mesmo, mais à noite. Eu achei super interessante e outras pessoas já confirmaram isso pra mim, que, tipo, tem gente que sente mais de manhã e tem gente que sente mais à noite. Pra mim, eu sinto muito mais à noite e eu não sei porquê, mas uma teoria que eu tenho é porque, tipo, eu acumulei
muitos gases e, tipo, muitas coisas. Eu comi muito durante o dia e aí, tipo, chega a noite, a conta chega e aí, não sei, eu acho que essa é a minha teoria. Mas, engraçado, eu sinto mais náusea mesmo, assim, náusea, tipo, de verdade, à noite. Eu sinto mal-estar de manhã, mas à noite eu sinto mais náusea. Cabelo oleoso e pele acneica. Isso são outras duas coisas que eu acho que eu não mencionei nas outras semanas de novo, porque, assim, acho que eu tava tão mal que eu nem tava percebendo que minha pele tava cagada, nem percebi que meu cabelo tava horrível. Mas agora que eu tô, tipo, mais disposta e um pouco melhor, eu tô percebendo mais esses outros sintomas mais físicos, né? Tipo, da pele acneica, super acneica. Tem sempre alguma espinha gigante que eu tenho que espremer na minha cara, tipo, aqui no canto, assim, sabe? E na bochecha. Tô cheio de marca, tipo, tá horrível, assim. Mas fazer o quê? Tá de boa, depois eu resolvo. E cabelo oleoso, isso é outra coisa. Eu podia passar dias sem lavar o cabelo. Se eu cuidasse bem e não suasse, eu podia passar uns 4 dias sem lavar o cabelo. Hoje em dia, eu não consigo passar mais de 2 dias sem lavar o cabelo, tipo, realmente. E no segundo dia tá nojento. Faltando um dia já no outro dia já tá nojento. Mas, assim, 2 já é o limite, assim, tá tipo puro óleo. E eu passei um óleo a mais, assim, porque eu vou malhar agora, então eu quis passar. Mas, enfim, é isso. Eu diria que esses são os sintomas mais prevalentes. Vou voltar pra semana que vem. Espero que eu esteja ainda com a mesma disposição ou uma disposição melhor na semana que vem, pra eu contar pra vocês sobre a 10ª semana. Mas, né, eu falei que teve chá revelação, nem falei do gênero. Acho que vou fazer um vídeo diferente com a minha reação, com todo o vlog do dia também. E eu volto pra contar pra vocês. Beijo! Tá um calor do cão aqui na Nova-Iorque, mas já devem ter percebido que eu tô um pouco mais com disposição, né? Gente, nos outros vídeos, ainda não assisti, mas eu imagino que eu devo estar com a carinha muito mal, porque eu já tô bem melhor. Mas anunciei também no Instagram, então foi super emocionante. Anunciei faz alguns dias e senti um alívio muito grande de anunciar. Tava me coçando pra anunciar. Eu achava que eu ia estar postando mais stories, assim, sobre, tipo, gravidez e tal, mas eu tô postando bastante no TikTok. Então, enfim, se vocês ainda não me seguem no TikTok e vocês não têm baixado, não baixem TikTok, mas se vocês já têm baixado, é muito viciante. 10ª semana foi muito parecida com a 9ª semana, onde eu tava alternando dias bons e ruins. Então eu senti que a 10ª semana foi muito alternativa, foi bem alternando, até mais ou menos o 5º dia dessa semana. Então, com 9 semanas e 5 dias, eu ainda tava alternando bastante. Mas, interessantemente, além dessa história da motivação, fadiga e tudo mais, eu sentia que a minha náusea e as aversões e toda essa parte meio de estômago, assim, de comida, foi melhorando bastante. Um dia eu notei, eu falei assim, gente, parece que eu tô no meu cronograma passado de vida. Então, assim, tomando café no mesmo horário que eu tomava sempre antes da gravidez, almoçando no mesmo horário, jantando. Então, eu senti que voltou um pouco mais ao normal. Não tava 100% normal, mas eu senti que eu voltei um pouquinho do que era antes. E eu também pensei outro dia eu tava vendo as minhas anotações sobre sintomas no começo da gravidez, e eu lembro que dor de cabeça era um sintoma muito forte. E outro dia, assim, nessa 10ª semana, eu anotei aqui, nossa, eu fui pensar e que eu tô sem dor de cabeça. Então, passou. Parece que a dor de cabeça era bem no comecinho, assim, nas primeiras semanas, e passou. Então, eu diria que isso que aconteceu na 10ª semana não foi muito eventful, não teve muitos acontecidos. Agora, a 11ª. Disposição melhor. Então, ao invés de alternar dias, eu tô tendo, tipo, 2, 3 dias bons e aí um dia ruim, sabe? Mas uma coisa que foi muito surpreendente é a insônia. Eu tô acordando, não todo dia, mas assim, tem dias que eu acordo 3 da manhã e volto a dormir umas 4, 5. Então, antes era tipo, eu podia dormir a noite inteira e ainda podia dormir o dia todo e dormir de novo a noite inteira. E hoje não, mas essa semana, essa 11ª semana, eu tô com insônia. Então, foi uma coisa interessante. Outra coisa que é bem parecida com o que eu falei na 10ª semana, mas a habilidade de conseguir comer quantidades normais em momentos normais, né? Eu anotei isso aqui também. Então, a mesma coisa. E apetite voltando. Então, antes, eu não tinha vontade de comer. A ideia de comer o enjoo só de pensar, mas eu tinha que comer porque eu tava com enjoo, então era aquela coisa. Hoje em dia, a apetite tá voltando. Então, e assim, voltando mais ao normal. Então, não só voltando vontade de comer, que é verdade, voltou, mas também diminuiu no sentido de, antes eu ficava, tipo assim, muito voraz. Tipo, nossa, eu preciso comer uma quantidade absurda de não sei o que. Eu, tipo, preciso comer agora. E agora tá muito mais normal meu apetite, que é assim, sabe quando a fome vem aos pouquinhos e aí vai aumentando e aí você come e tá normal? Tipo assim, meio que voltou mais, não 100%, mas mais ou menos ao que era antes da gravidez, que é um apetite normal. Tipo, se ela tá com fome, ela é gradual, ela não é tipo assim, nossa, é agora. E também diminuiu o que era antes do pico, que era assim, nossa, tô com vontade de comer muita coisa. Não, é tipo, tô com vontade de comer coisas normais. A comida da vez são os meus temaquinhos, então toda semana eu sinto que tem alguma coisa. Por algum tempo era ovo mexido, miojo, teve cereal também na outra semana, na 9ª, acho que também um pouquinho da 10ª semana. Dessa primeira semana foi temaki, tava comendo temaki todos os dias. Não se preocupem, não era temaki com peixe cru. Ele era muito rápido também, acho que é por isso que eu adorava. Era um delivery, tipo assim, eu pensava e já tava em casa em 15, 20 minutos. Um temaki de atum enlatado. E eu sei que eu tenho que me preocupar com o mercúrio, mas, nossa, é muito bom. Eu já tô marinando bastante. Uma
mercúrio em outros momentos. Eu já não como tanto peixe com mercúrio alto, então eu tô sentindo que eu posso me dar esse luxo. E aí eu comi esses 3 temaquinhos pequenos, sabe? Nossa, era muito bom, meu Deus. Então até vontade de pedir agora, talvez eu peça. Micra cólica, tipo assim, não posso nem chamar de cólica, mas bem micro. Eu quis anotar porque eu sempre gosto de contar pras pessoas. Sei que muita gente tem muita ansiedade em questão à cólica, as pessoas associam com coisas muito negativas na gravidez, então eu gosto sempre de falar, porque todo mundo sente, mas acho que a gente esquece que sente, porque é tão rápido. E também a libido aumentou. Isso é uma coisa que vale ressaltar também. Nossa, nas primeiras semanas de gravidez eu falava assim, gente, tipo assim, libido negativo, tipo assim, eu acho que eu tinha vontade de fazer sexo, ou tipo assim, vontade de fazer essas coisas por causa de constância e tipo uma pressão meio psicologicamente eu queria, mas acho que fisicamente não. Foi a primeira semana que eu senti uma libido, tipo, realmente mais física mesmo, então eu fiquei muito feliz, porque acho que foi uma coisa que eu tava muito preocupada. E não são 0 dias ruins, que nem eu disse aqui na primeira semana, eu tive 2 dias ruins. Nos últimos 2 dias, na verdade. Segunda e terça, hoje é quarta. Tive 2 dias ruins na semana, mas pra mim é bem melhor do que 7 dias ruins e também melhor que 4 dias ruins. Então tá melhorando, digo assim, acho que não vou ter 0 dias ruins por muito tempo ainda, mas tô feliz que eu tô tendo 5 dias bons uma semana, que eu tô disposta, que eu tô com vontade de malhar. Quando eu vejo gente eu fico feliz, tô comendo bem. Então assim, já tá uma semana muito melhor. E eu viajo amanhã, que vira a 12ª semana, né? E eu viajo por 2 semanas e meia. Então acho que vai ser super interessante ver como que vai ser esse momento de viagem, mas dizem que é a melhor semana pra viajar. Então já vocês também vão ver esse vídeo, tô animada pra vocês acompanharem. E sempre comentem também novos vídeos que vocês querem que eu grave. Pode ser vídeo tanto no TikTok quanto no YouTube. Vou estar contando bastante sobre a minha gravidez nesses 2 canais. O Instagram eu vou deixar bem mais ainda inteligência artificial e tal, porque tem muita gente que me segue por causa disso. Talvez eu não sei se eles queiram ver tanto assunto de gravidez, então se liguem bastante aqui nesse vídeo que vou estar contando pra vocês. E eu preciso entrar numa ligação agora. Beijo, até a próxima semana. Oi, vou fazer minha última semana de sintomas. Se eu não me engano, a última semana que eu fiz foi a 11ª semana. Eu falo da 12ª semana agora. E aí eu acho que já vou fazer o upload desse vídeo que vai fechar o primeiro trimestre. E confesso que até deixei passar um pouquinho o tempo por causa da viagem. E quando eu vi já tinha passado o dia que eu geralmente gravo essas coisas. E inclusive já podia estar falando da 13ª semana, eu acho. Enfim, loucura. Mas essa semana melhorou muito a minha disposição, energia. O que deu uma confundida é que bem quando tava melhorando eu comecei a viajar num fuso bem diferente do que eu tô acostumada. Eu não consegui ajustar super bem ao fuso, porque o Henrique teve muitas calls de trabalho, muita ligação de trabalho, até 4 da manhã, sem querer, assim, teve um pepino que tinha que resolver no trabalho, e aí quando viu, a gente tava tendo ligação, assim, ele tava tendo ligação a noite toda, e a gente tava dividido o quarto, então ficou uma coisa que, assim, eu não sabia se eu tava cansada porque eu dormi mal na noite anterior, e a gente queria aproveitar o dia, a gente queria curtir nossos amigos que estavam aqui, muito dia de viagem, então a gente acabou pipocando de um lugar pra outro na viagem, então confundiu um pouco, eu diria, a minha questão de sintomas. Diria que a minha disposição não tava até maior do que esteve já antes em Nova York. Eu sentia que a minha disposição tava um pouquinho melhor porque eu tava numa rotina e tudo tava certinho. Então vamos lá. Em termos de sintomas, o que sobressaiu, não tive mais tanta náusea, tô com apetite boa, tô conseguindo comer em horários espaçados normais, então não tô tendo que comer a cada 2 horas mais. Acho que isso já era uma coisa da semana anterior, mas isso realmente ajudou muito em viagem, porque se eu tivesse que tá comendo naquela frequência, num lugar aqui desconhecido, onde, por exemplo, serviço de quarto, tipo entrega de comida de quarto, eles não têm essa flexibilidade aqui nesse hotel, por exemplo. Eles fecham às 9 ou 10 da noite, então eu estaria muito ferrada se eu tivesse que ter que comer uma coisa no meio do dia. Eu até olhei se tinha Uber Eats, não tem aqui em Oslo, então ia ser complicado. Assim, tem uns doces aqui no quarto, mas realmente, se eu tivesse com os sintomas que eu tive antes, ia ser bem complicado. Eu ia ter que, não sei, comprar alguma coisa no supermercado e deixar aqui na geladeira, alguma coisa assim. Então eu tô com apetite normal, o mais normal que eu já estive na gravidez. E outra coisa que tá sendo um sintoma muito bizarro, que acho que já vem sido forte nas últimas semanas, mas é uma coisa que, porque meus outros sintomas desapareceram, assim, ou melhoraram bastante, eu tô notando bastante agora. Vocês não vão conseguir perceber agora, porque eu tô com maquiagem, mas eu tô com muita espinha. E principalmente espinha nessa área do rosto, muita, não para de vir espinha. Pescoço, um pouco também. E costas, gente, minhas costas estão choquitos. Eu tô morrendo de vergonha, porque eu vou viajar pro barco agora, né? A gente vai fazer uma viagem de barco na Croácia. E eu tô com vergonha de estar com biquíni. Então,
o que eu tô fazendo? Eu tô sendo super diligente com a minha rotina de skincare, tanto do rosto quanto aqui também nas costas eu tô passando. Eu tive indicação do meu médico, dermatologista, que inclusive é brasileiro, é Dr. Wolf, recomendo bastante. Ele recomendou ácido azelaico, que já era uma coisa que eu tinha antes, né? Eu já tinha começado a passar, mas ele reforçou que isso é uma coisa que eu posso fazer na gravidez. Ah, e peito doendo bastante também. Assim, eu acho que tá no ápice do peito, tipo assim, nossa, realmente não dá pra ficar doendo mais que isso. E tá até desconfortável dormir de barriga pra baixo, não pela barriga, mas pelo peito mesmo. Então, doendo muito, assim, parece que o peito todo tá, não sei, latejando de dor. A minha barriga, eu achava que eu tava com barriga, e eu não tô com barriga, mas agora finalmente tá com uma mini barriguinha. Ainda parece que eu tô inchada de gases, pode ser que seja gases mesmo, mas eu sinto que eu tenho uma barriguinha, tipo, cada vez mais, assim. Então eu diria que isso é uma coisa que também eu coloquei como sintoma, mas não é um sintoma, é só um fato do corpo, assim. Ah, e um pouco de insônia também, mesma coisa. Eu tava com um pouco de insônia antes de viajar, agora continuou um pouco de insônia. Muito difícil saber se é o fuso, mas até antes de viajar, eu lembro que mudou uma coisa muito bizarra, assim. Pera, eu fui de não conseguir ficar acordada e dormir não sei quantas horas por dia, 12 a 16 horas por dia, pra dormir uma hora razoável, assim, tipo, um número razoável de dias, não ter que ficar tirando cochilo, mas também não conseguir dormir à noite, tipo, acordar no meio da noite, 3, 4 da manhã, sem razão nenhuma, assim. Não é pelo xixi, é só, tipo, eu acho que pela insônia mesmo, assim, eu tô acordando com sonhos difíceis, tipo assim, sonhos malucos e tal. Então, isso tá sendo interessante. Mas é isso, acho que esses foram os sintomas principais da 12ª semana. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, já fiz upload, finalmente, desse vídeo. Vai estar longo, mas eu acho que eu amei assistir esse tipo de vídeo quando eu, né, comecei quando eu descobri que eu tava grávida. Então, espero que vocês tenham gostado. Daqui 3 meses vai ter parte 2 desse vídeo, né, que é o segundo trimestre. E eu vou contar pra vocês quais são os sintomas principais daquela semana. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo outros vídeos que vocês querem que eu faça relacionado à gravidez, ou não precisa ser relacionado também, mas qualquer outro vídeo que vocês tenham interesse em ver, que eu tô super animada pra compartilhar mais com vocês. Tá bom? Beijo, gente!